Olá, pessoal, estou de volta aí para a gente conversar mais um pouquinho sobre agentes públicos. Bom, o que a gente já conversou que eu quero lembrar com vocês? Falei com vocês que agentes públicos são todas aquelas pessoas que atuam em nome do Estado, em algum momento, ainda que sem remuneração. E aí conversei com vocês que encontram-se inseridos nesse gênero de agentes públicos os agentes políticos, os agentes militares, os particulares em colaboração com o Estado e os servidores estatais. Os agentes políticos, pessoal, são aqueles que, em regra, ingressaram na máquina pública mediante eleições. São aqueles que desempenham funções ligadas ao alto escalão do Estado. Em regra, ingressaram mediante eleições. Por quê, gente? Nós sabemos que os ministros, os secretários, também são considerados o quê? Agentes políticos e não foram eleitos para tanto. Além disso, parte minoritária da doutrina, alguns doutrinadores entendem que os magistrados e membros do Tribunal de Contas e membros do Ministério Público também seriam agentes políticos. Além disso, falei com vocês dos militares. Os militares são aqueles que, mediante a aprovação em um concurso público, possuem um vínculo com a administração pública, que é um vínculo estatutário, que decorre de uma lei, do estatuto daqueles agentes militares. Importante lembrar sobre os militares, eles não têm direito de greve e eles estão organizados com base numa hierarquia, numa relação de subordinação que organiza como que vai ser a prestação do serviço desses agentes. Beleza. Particulares em colaboração, professora? Lembre-se daqueles que foram delegados para desempenhar uma função, um serviço público, como, por exemplo, os concessionários e permissionários de serviço público. Lembre-se também dos particulares em colaboração, que são o quê? Designados, convocados para desempenhar uma função pública sem remuneração, como, por exemplo, os mesários, os jurados, beleza? Além disso, lembre-se também dos agentes necessários. São aqueles que ajudam espontaneamente o Estado, a máquina pública, numa situação emergencial, numa determinada calamidade pública. Beleza. E os servidores estatais, professora? Servidores estatais, gente, dentro desse conceito estão aqueles servidores que possuem cargo de provimento efetivo. Cargo de provimento efetivo, aquele cargo que é regido por um estatuto. O vínculo que esses agentes possuem com a administração pública é um vínculo estatutário. Após 3 anos de efetivo exercício, eles vão adquirir o quê? A tão sonhada estabilidade mediante uma avaliação especial de desempenho satisfatória. Após a estabilidade, professora, quais são as hipóteses de perda de cargo? Sentença judicial, com trânsito em julgado, processo administrativo em que seja assegurada a ampla defesa e o contraditório, e uma avaliação de desempenho que não seja satisfatória, desde que seja considerado que assegurado a ampla defesa e o contraditório. Beleza, professora, entendi. Esses servidores que possuem um cargo de provimento efetivo, assim como os servidores militares, eles contribuem para o regime próprio de previdência do servidor. Beleza. Servidores que possuem cargo de provimento vitalício são aqueles que possuem um vínculo estatutário com a administração, ou seja, a carreira desses agentes é regida por um estatuto, por uma lei. Entretanto, eles possuem algumas prerrogativas, algumas garantias que os outros agentes que possuem cargo de provimento efetivo não possuem. Primeira garantia, eles só perdem o cargo mediante uma sentença judicial transitada em julgado, haja vista que foi verificado que eles cometeram uma infração que enseja a penalidade de demissão. Beleza. Além disso, outra prerrogativa que eles possuem, o estágio probatório é o quê? Tem uma duração um pouquinho menor do que o estágio probatório daqueles que possuem cargo de provimento efetivo. No caso do estágio probatório de um cargo de provimento vitalício, nós temos o quê? O período de 2 anos somente de duração. Beleza? Lembre-se disso. Quem tem cargo, professora, de provimento vitalício? Magistrados, membros do Ministério Público e Tribunal de Contas, ok? Beleza. Entendi o cargo de provimento efetivo, entendi o cargo de provimento vitalício e o cargo de provimento em comissão. Pessoal, o cargo de provimento em comissão é acessível a qualquer um. Qualquer pessoa, mesmo que não tenha feito um concurso público, ela pode, então, ingressar nos quadros da administração pública. Aí você fala, professora, mas tem um percentual desses cargos em comissão que eu sei que é destinado para aqueles que já possuem um cargo de provimento efetivo.
Sim, gente. Cada ente público vai definir um percentual que vai ser de cargos de provimento de comissão destinado a pessoas que já possuem um vínculo com a administração pública, que já desempenham um cargo de provimento efetivo, e um percentual de cargos em comissão que vai ser destinado a qualquer pessoa, qualquer um pode ser nomeado para um cargo de comissão. Ok? Lembre-se disso, foi isso que a gente já falou até agora.